Olá, como vai? Tudo bem com você? Esse é o quinto vídeo nessa série sobre o perdão. Nós já vimos alguns pontos importantes, mas eu quero contar para você a história da Grace. O que aconteceu foi algo que tocou meu coração, mexeu muito comigo. No livro A Sala eu coloco essa história. No caso, a Grace está no hospital, junto com a senhora Ellen, a mãe da Sofia. Andrew e Sofia vão lá visitá-la no hospital e o Andrew conhece a Grace e a história dela. Mas a história da Grace verdadeira aconteceu em Tóquio, no Japão, e foi exatamente o que eu relato ali no livro. Era um sábado à tarde com dois amigos filipinos. Eu tive a oportunidade de ir até o hospital onde a Grace, que era uma filipina, estava internada. Eu não sabia o que eu ia encontrar ali quando eu fui. Eu só sabia que a gente ia visitar uma pessoa e nós iríamos fazer um estudo bíblico. Quando nós chegamos ao hospital, eu vi duas pessoas no quarto. Uma delas era a Grace. Esses meus amigos filipinos, eles iam nos hospitais em Tóquio, descobrindo onde estavam filipinos, e um deles, que era um massagista profissional, oferecia massagens para aquelas pessoas que estavam internadas ali há muito tempo, sentindo dores no corpo por ficarem no leito do hospital por muitos dias, e elas agradeciam e recebiam de bom grado. A amizade se desenvolvia e aquilo acabava se tornando um estudo bíblico. E eu aguardei enquanto um dos amigos fez a massagem na Grace e depois nós começamos a conversar. A Grace era uma pessoa que estava no fim da vida, mas não morria. Era difícil olhar para ela. Era um quadro triste. Dava para ver que ela era uma mulher, talvez com 40 anos de idade, que já tinha sido muito bonita no passado, mas naquele momento ela estava pele e osso. Poucos cabelos na cabeça e as mãos e os pés, a gente conseguia ver todos os ossos. Estava literalmente pele e osso. E nós começamos a conversar. E a primeira pergunta que eu fiz para Grace foi: Grace, eu tenho certeza que você deve se perguntar, por que eu estou aqui no hospital? Por que Deus não me deixa descansar ou me cura e me tira dessa situação? E ela disse: sim, pastor, é isso mesmo que eu tenho pensado. Quanto tempo é muito tempo para ficar no hospital? Um dia? Uma semana? Um mês? 3 meses? Quanto tempo você já ficou internado no hospital? A Grace estava internada naquele hospital há simplesmente 3 anos. 3 anos da vida dela ela estava ali. Ela estava com uma doença degenerativa, começou na pele e progrediu e acabou atrofiando os músculos dela e ela foi encolhendo e ela ficou daquele jeito ali, aquele pedaço de gente em cima de um leito do hospital. E ela não sabia, por que eu estou aqui? Nem eu sabia. E eu fui descobrir depois de 6 dias. A gente conversou sobre muitas coisas. Eu abri a Bíblia e eu não esperava que eu fosse ficar ali 1h30, quase 2 horas, fazendo um estudo bíblico com ela. No final, quando nós terminamos, nós oramos e antes de sair, eu senti Deus falando comigo. O quadro era realmente chocante de ver a Grace naquele estado. Mas Deus falou comigo o seguinte: Ricardo, você não pode falar do meu amor por quase 2 horas sem demonstrar meu amor. Você não pode sair daqui sem tocar nela. Então, antes de orar, eu cheguei bem perto dela e passei a mão na cabeça dela, fiz um carinho na cabeça dela e eu disse para ela: Grace, semana que vem eu volto. Sábado que vem eu vou estar aqui e eu vou trazer a minha esposa. Eu tenho certeza que ela vai querer conhecer você. E nós vamos começar uma corrente de oração. Eu conheço muita gente ao redor do mundo e a gente vai orar por você. E eu acredito que Deus pode fazer um milagre. Quando chegou na sexta-feira, eu recebi a notícia. Um daqueles 2 amigos me ligou e disse: pastor, não precisa vir amanhã no hospital, porque a Grace descansou. Ela faleceu hoje, sexta-feira. 6 dias depois que eu estive lá. E eu fiquei pensando, por que isso aconteceu? Mas aí eles me explicaram. Eles disseram: pastor, você, no seu estudo, enfatizou o perdão. Você estudou a respeito do perdão com ela e disse que ela precisava aprender a perdoar, que ela precisava perdoar. O que a gente não falou para você, pastor, é que ela parou nessa situação, ela acabou nesse hospital com essa doença degenerativa porque ela estava com depressão, mas com muito ódio, raiva no coração em relação ao ex-marido. Ele abandonou ela e as crianças, os filhos dela estão nas Filipinas,
ela está sozinha em Tóquio, sofrendo com isso e com ódio no coração. Aquilo se tornou um veneno no sistema imunológico dela e ela acabou entrando nessa doença degenerativa e naquela situação. Mas eles disseram, naquele momento, a gente viu que ela entendeu a sua mensagem e ela respondeu positivamente. E depois a gente conversou com ela e ela disse que finalmente, depois de todos esses anos, ela finalmente perdoou o ex-marido. E ela faleceu. Eu fiquei pensando, por que ela estava lá esse tempo todo, 3 anos no leito do hospital? E eu entendi por quê. Ela estava esperando pela minha visita, para que eu fosse lá conversar com ela sobre esse assunto. O assunto do perdão é muito sério e no próximo vídeo eu quero conversar com você a respeito disso. No livro de Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, no verso 14 e 15, Jesus, depois de terminar a oração do Pai Nosso, ensinando seus discípulos a como orar, ele diz o seguinte: porque se nós perdoarmos aos homens as suas ofensas, nosso Pai que está no céu também nos perdoará. Mas se nós não perdoarmos as ofensas dos homens, das pessoas ao nosso redor, o Pai também não nos perdoará. Isso é muito sério. A palavra de Deus diz, Jesus diz, se nós perdoamos uns aos outros, o Pai nos perdoa. E por isso na oração ele diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Da mesma maneira. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não tenho como receber perdão. Jesus queria salvar a Grace. Ele queria salvá-la, mas para salvá-la precisava conceder o perdão para ela. Mas para ela receber o perdão, antes ela tinha que perdoar. E ela não tinha perdoado o seu ex-marido durante anos. Ela precisava dar esse passo de amor, de fé, de coragem, para poder receber o perdão de Deus. E naquele dia, finalmente, ela conseguiu. Ela pôde descansar. Eu estou aguardando a volta de Jesus para me encontrar com a Grace. E eu digo o seguinte, um anjo vai ter que me apresentar a Grace, porque eu vou ver uma moça jovem, bonita, com um recheio entre a pele e os ossos, com cabelo, e eu tenho certeza que o anjo vai dizer assim, Ricardo, sabe quem é essa? Eu vou dizer, não, muito prazer. E ele vai dizer, essa é a Grace. A Grace, tenho certeza, vai me dar um abraço, vai me agradecer por aquela visita. Porque ela ficou 3 anos naquele leito do hospital. Mas o que é isso comparado com uma eternidade, com Jesus conosco, na eternidade, no céu e depois na terra renovada? Ela vai esquecer daqueles 3 anos e aquilo não vai significar nada. Que Deus abençoe você. Que Deus te ajude. A gente vai conversar mais um pouco sobre isso. Mas que Deus te dê um amor verdadeiro e genuíno, força e coragem para perdoar sempre a todos que nos magoam e nos ofendem. Até o próximo vídeo. Um abraço.